Bom, boa tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje na honra de ser a mestre de cerimônia desse painel, com esses mestres todos que vão falar para a gente sobre os desafios das profissões de conselheiros. Eu vou chamar o Dr. Jarbas para ser o moderador desse painel. Ele vai discutir aqui com o Augusto e com o Sérgio. Acho que se a gente teve um painel de feras, o que eu estava falando antes aqui da minha troca técnica foi agradecer o painel de feras que a gente teve aqui no painel anterior, e agora acho que a gente tem 3 mestres também para falar um pouquinho para a gente sobre esses desafios todos, e tenho certeza que a missão deles não é fácil, que é tocar aqui nesses pontos tão polêmicos, né? Mas fazendo as devidas apresentações, Dr. Jarbas, para quem não conhece, né? Aí é advogado, professor aí de muito tempo, professor da Uniabrap, diretor jurídico da Abrap. Ele foi presidente aí até pouco tempo do Conselho Deliberativo da OBPrev-SP, agora assumiu a função de diretor de investimentos, a ETQ, e eu posso falar que eu com o Dr. Jarbas aí participei com algumas reuniões onde ele estava membro aí com conselhos com graus de discussões extremamente desafiadoras, né, técnicas e profundas. E eu acho que ele pode falar muito aí de como conduzir esses desafios aí para as melhores decisões. Junto com ele vai estar o mestre também, professora. Aliás, eu lendo aqui o currículo do Augusto, eu descobri que ele é mais do que professor, né? Ele é um mestre mesmo, formado em economia, matemática, direito, engenharia elétrica. Então, a gente tem aí muito que aprender, mas também, principalmente, aí na função de diretor-presidente da Neos Previdência, entidade aí recém-formatada, com uma referência muito importante para o nosso sistema também. Ele foi do Conselho Deliberativo por 5 anos, então todos eles podem nos falar bastante aí dos 2 lados da cadeira. E junto, também aqui por último, mas nem um pouco menos, a gente tem o Sérgio Fontes, que é diretor-presidente aqui da Real Grandeza. Também já tive o privilégio de participar de reuniões aí nos meus momentos em que eu apresentava os estudos GLM, muito desafiadoras com os grupos da Real Grandeza, com conselho de alto nível, com discussões aí que eu acho que deixam muito claras a responsabilidade do futuro das pessoas que têm em todas as nossas mãos. E aí podendo falar aí sobre essa ótica, e o Sérgio também, além de tudo, é engenheiro nuclear, então da minha área aqui como física, a gente é da área das exatas, juntando aí os conhecimentos para o melhor possível. Então, vou passar a palavra para o Dr. Jarbas, que vai conduzir esse painel. Como sempre, podem mandar suas perguntas aqui no Q&A, se sobrar tempo, porque tem muita coisa para a gente discutir, a gente volta aí no finalzinho trazendo as perguntas do público. Dr. Jarbas, passo a palavra para você. Ok, obrigado, Francisca. Uma boa tarde a todos. Eu devo registrar que eu estou assim, maravilhado, né, com esse evento e também o painel anterior, quer dizer, uma coisa fantástica. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, né? E parabéns à TAG pelo evento, né? Fantástico, oportuno, né? E eu cumprimento a TAG aí na pessoa da Francisca, que já confidenciou aí que tivemos aí tantas jornadas juntas, né, Francisca? Previ que desde a SPC, não é verdade? Então, é um cumprimento a todos, realmente é fantástico. Nós temos tido aqui nesses 2 dias relevantes ensinamentos para os integrantes dos órgãos de governança, né? E tenho aqui também, nesse painel, a grata satisfação de ter 2 dirigentes experientes, apaixonados como nós pelo sistema, né? Envolvidos, que a gente debate, fala, sempre aperfeiçoando, né? Que é o doutor Augusto Reis, né? E também o Sérgio Wilson. Eu devo confessar para vocês que eu estava pensando desde quando eu os conheço, mas se eu somasse os tempos que a gente atua juntos, nós estaríamos todos vacinados, para vocês terem uma ideia. Então, desde o milênio passado, né, que nós atuamos juntos e trocamos, né? Até mesmo confidências, mais experiências, visando aperfeiçoar aí cada dia nossas entidades. Então, nessa minha moderação,
e só para uma introdução aqui, para a gente começar a refletir, né? Eu vou solidarizar alguns pontos com os senhores, né? A minha constatação, que não é diferente, eu acho que de todos que atuam no sistema, já que estão no sistema há muito tempo, e também aqueles que estão começando agora, então é mais um testemunho, né? É mais um testemunho. A governança das entidades melhorou muito, né? E eu falo a governança num sentido amplo, né? Num sentido amplo. Até mesmo a consolidação de entidades é uma prova da evolução do sistema, né? Então, certificação, habilitação, eram temas que há 10 anos atrás a gente não falava, e hoje são temas recorrentes, né? Importante nisso, que eu também observei. Os conselheiros passaram a se dedicar mais, né? E ter a importância e o destaque que as normas, por motivos óbvios, lhe concedem, né? Esse modelo de governança, que eu costumo dizer que é um modelo de órgãos, ele é um modelo entrelaçado. Então, um órgão trabalha com o outro, confiança, solidariedade, objetivo comum, objetivo final, pagar benefício, tá certo? Então, nesse sentido, houve uma evolução muito grande. E se tornaram, aqui é um ponto muito importante, hoje são protagonistas nas entidades, né? Nesse sentido, você tem um ponto importante. Bom, somos protagonistas das entidades, muito bem. Como membros do conselho, o conselho é um órgão, né? E ele é um órgão que, se tiver 2, 3 conselheiros funcionando mal, seria como o corpo humano, para a gente fazer um sentido figurado aqui, né? Ele não vai funcionar tão bem. Então, é importante que cada um no seu papel, na sua função, desempenhe bem, né? Então, aqui, um bom conselho, quando ele traça, né? E aqui, quando eu falo conselho, eu falo a governança como um todo. Quando ele traça bons planos aqui, num sentido figurado de navegação para a entidade vai para um futuro melhor. O contrário também é verdadeiro. Esse é um ponto para reflexão. Se os conselhos forem mal, e pensando aqui, a diretoria também vai ter dificuldade de atuação, por melhores que sejam os seus componentes. Esse protagonista, né, órgãos de governança, conselho como protagonista, ele é reconhecido hoje pela sociedade. Esse evento que está sendo realizado pela TAG aqui agora, ele é uma prova, mas também pelos órgãos reguladores e supervisores. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês, mas eu poderia dar 50, mas assim, no tempo que me foi destinado aqui, só nessa abertura, para a gente ir refletindo. Os órgãos reguladores e fiscalizadores também reconhecem isso hoje. Observem que nós tivemos a pandemia, lockdown. Bom, fecha tudo, né? Agora, você pensa, como é que você vai, por mais que você tenha um plano de continuidade de negócios, que né, você pensa, se cair um avião aqui no sede da minha entidade, eu tenho que ter um backup em algum lugar, né, na realidade, mas um lockdown, quer dizer, ele traz uma situação nova. No CNPC, tivemos reuniões extraordinárias, várias, se vocês olharem. Tivemos reuniões semanais. E o que nós vamos fazer? Vamos trazer resoluções, instruções, como a entidade deve funcionar, como deve ser isso, como deve ser aquilo. Qual que foi a decisão depois de muito debate? Os órgãos de governança de cada entidade saberão o caminho a seguir. Ou seja, confiança. Confiança porque conhecem o processo, né? Eles são os protagonistas no processo, eles que entregam o benefício. Então, eles vão saber na sua realidade, né? Então, nesse momento, houve assim, uma confiança total. Quando também a própria Previc falou, casos pontuais serão examinados. Então, observem que, nesse momento, se definiu o resultado. Hoje, estamos aí em pandemia ainda, mais 1 ano e pouco depois do lockdown. A avaliação é que os resultados foram fantásticos. E também aqui, apesar do nosso objetivo ser sempre o mesmo, pagar benefício, é um outro ponto para reflexão, quando eu ouço as entidades, e vocês também, não é diferente, talvez tenham até mais informações do que eu, quando você ouve as entidades, você tem o seguinte, você tem uma entidade, não vou ter presencial nunca mais. Outra entidade falou, vai funcionar híbrido. Cada uma está falando de um jeito que é a sua realidade. Mas o produto dela está sendo entregue, o que explica o acerto daquela decisão, e cada governança da entidade
conseguiu levar a bom termo, né? A nossa avaliação é muito positiva nesse sentido, né? Francisca, aí, Augusto e Sérgio, que passamos bem, né, pela pandemia. Vou pegar também um exemplo da última reunião, que a resolução ainda não foi publicada do CNPC. Reajuste de plano de benefício. A hora que essa resolução for publicada, vocês vão ver que a confiança total está nos órgãos de governança da entidade. Ora, os órgãos de governança são os responsáveis pelos rumos daquele plano de benefício, para entregar até o último benefício. Se ele tiver com um ativo totalmente descasado do compromisso do passivo, ele vai ter instrumentos para deliberar com estudos, com a supervisão da Previc, para estabelecer aquilo de forma transparente em relação aos seus participantes. Também aqui, nesse ponto, menos intervenção do Estado, menos intervenção do Estado. Então, essa norma que está sendo muito, digamos assim, criticada por uns, festejada por outros, tal, o que é natural também, é natural, né? Num regime de convergência de interesses, na realidade, isso é natural. Para nós que atuamos em conselhos e entidades, isso faz parte do nosso dia a dia. Enfrentar uma posição totalmente adversa. Isso tem uma beleza aqui no colegiado. Às vezes, a gente aprende muito com quem nos critica, né? Aprende muito. É claro que não pode ser uma questão política. Quando a crítica é técnica, ela sempre leva aqui a reflexão. Nesse sentido também, já indo aqui para a parte final, só dessa minha primeira introdução, nós avançamos firme na autorregulação. Isso significa confiança nos órgãos de governança das entidades. Temos condições de pautar o que é relevante, o que é importante. Na última reunião, tivemos um integrante do CNPC, que é de governo, uma pessoa fantástica, que defendeu a autorregulação assim, de forma até mais forte do que muitas vezes nós defendemos, né? Então, se nós temos condições de assumir, né, nós temos condições de os nossos comportamentos, tá certo? Temos aqui o que já foi falado até no painel anterior, e para a gente pensar bem, o dever fiduciário nas entidades, né? Então, temos uma obrigação fiduciária. A entidade como um todo, mas também de cada um de nós no particular, né? Então, essa também é a beleza desse painel. Nós vamos aperfeiçoando cada vez mais, né? Um outro ponto fundamental no painel é a participação dos senhores com perguntas, né? Todas são relevantes. Perguntem, perguntem, perguntem. Nós, e eu tenho certeza que isso aqui eu falo em nome também tanto do Sérgio e do Augusto, a gente aprende mais até com as perguntas, né? Porque no painel nós damos o que nós temos de melhor, é o nosso conhecimento, é a nossa experiência. Mas, às vezes, vem uma pergunta que nos torna ainda mais experientes. Então, é importantíssimo. Toda questão ela é relevante. Então, é importante vocês nos perguntarem. Então, assim, para não me estender demais, né, sem muitas delongas, eu vou passar para o doutor Augusto Reis para a sua apresentação, né? E, na sequência, teremos aí o doutor Sérgio Wilson. Depois a gente vai voltar. Não nos poupem mesmo. Perguntem, 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 né? Então, obrigado a todos. Doutor Augusto, por favor. Muito obrigado, Jarbas. Boa tarde a todas e a todos presentes aqui nesse painel. Esse evento que a TAG nos brindou até agora, de excelente qualidade, ajudou muito a todos nós que fazemos parte do sistema e que estamos presentes assistindo esse evento, uma curva de aprendizagem, uma curva de reflexões a respeito do que é a governança, do que é o conselheiro, de como funcionam as entidades, né? Então, para mim, é uma honra estar aqui, vendo Francisca, que eu estou sempre acostumado a ver e ver excelentes apresentações. Está aqui ao lado dos amigos Sérgio e Jarbas, que são companheiros de diretoria da ABRAP, né, para tratar desse tema do desafio dos conselheiros. Muita coisa que a gente vai falar aqui já foi tangenciado, né? Nós fomos felizes em assistir o painel anterior, de muito boa qualidade, onde o pessoal conseguiu preencher quase que toda a temática
E alguma coisa que a gente vai conversar aqui parece até um pouco repetitivo, mas eu vou tentar dar uma conotação mais simples para que a gente evolua no tema. Eu vou projetar uma pequena apresentação, né, que eu não sei, já está aparecendo para os senhores. Sim, sim. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o conselheiro, seja ele do deliberativo ou do fiscal, ele tem que ter alguns requisitos anteriores até a entrada dele no colegiado. E esses requisitos, muitas vezes, são trazidos do ponto de vista legal, a legislação já aponta esses requisitos, e outros que a gente diz assim que são requisitos mais pessoais. Os requisitos legais, obviamente, é a habilitação, a certificação e a qualificação. O sistema ele dá uma importância muito grande ao tema da governança, até porque o legislador pátrio editou duas leis complementares, a 108 e a 109, ambas tratam do tema da governança corporativa, e você tem os órgãos de regulação, como o CGPC e o CNPC atualmente, que editou várias normas tratando do tema habilitação, certificação e qualificação. A habilitação, normalmente, é um requisito prévio. Antes do indivíduo postular entrar no colegiado, ele tem que ter esses requisitos, alguns de ordem técnica, como ter experiência de 3 anos, no mínimo, nas áreas administrativas, contábil, financeira, atuarial, etc., e ter um outro conjunto de atributos que está muito mais ligado a uma vida proba, a questão de você não ter nenhuma pendência judicial, ou ter sido condenado, ou ter sido penalizado com alguma sanção administrativa no âmbito da Previdência. Isso são questões só de entrada. O indivíduo tem que ter retidão de caráter, uma ficha limpa e ter alguma experiência. Quando ele entra no colegiado, ele tem, a depender da composição, né, ele pode ser um dos que precisam ter a certificação. Eu digo um dos, porque hoje a legislação não exige a totalidade, mas a maioria dos membros. Então, alguns conselheiros terão que ser certificados. E como já foi dito várias vezes, o processo de certificação ele tem evoluído muito. Antigamente, você poderia adentrar num conselho com a sua experiência de vida, com a sua experiência profissional. É a chamada certificação por experiência. Hoje, já não tem mais essa hipótese para os novos entrantes. Aqueles que um dia já foram habilitados por experiência podem até continuar no cargo, se recertificando, mas o novo que vai ser certificado, ele tem necessariamente que submeter uma prova. Aí já começa um desafio para o próprio conselheiro, porque para ele realizar essa prova e ser aprovado, ele vai ter que ter uma carga de treinamento, né, de informações a respeito dos temas que são afeitos a essa certificação. A questão da qualificação uma vez que ele está habilitado e certificado, é perene para o resto da vida a qualificação. O nosso sistema ele é um sistema extremamente dinâmico. O sistema de previdência complementar fechado é dinâmico. A única certeza que nós temos nesse sistema é que estamos o tempo todo em transformação. As mudanças elas vêm enrajadas. Não tem um ano dos últimos 20 que um dirigente ou um conselheiro do fundo de pensão possa ter pensado assim, vamos ter um ano pela frente tranquilo. Não, você sempre inicia o ano sofrendo os desafios. Esses desafios, por exemplo, hoje nós funcionamos de uma forma diferente, a pandemia é um desafio, né? O mercado financeiro é um desafio tremendo, né? E a própria transformação regulatória é outro desafio. Então, essa questão da qualificação ela vai ser permanente na vida do conselheiro.
O conselheiro também precisa trazer alguns requisitos pessoais, e aí eu vou falar um pouco da questão da disponibilidade. A disponibilidade aí, ela pode ter um duplo sentido. A disponibilidade de tempo a poder se dedicar à entidade, sim, ele tem que ter uma agenda reservada para a entidade. E a disponibilidade também para crescer junto, para somar junto com os órgãos que compõem a governança, os dirigentes, os conselhos, os comitês, os órgãos de assessoramento, e por aí vai. O conselheiro, ele, ao entrar, ele precisa ter consciência do seu papel, tanto no colegiado fiscal como no deliberativo. Os papéis são muito bem definidos. E, como foi falado antes, a responsabilidade desses conselheiros é enorme. A questão de responder pelo CPF. Os dirigentes e conselheiros do fundo de pensão, eles têm sobre a cabeça deles um código penal do dirigente de fundo de pensão, que é o decreto 4942, que aponta todas as sanções por acaso na situação de vir ocorrer uma falha ou um não cumprimento de uma obrigação. Está lá o decreto 4942. Então, o indivíduo precisa conhecer o seu papel, né? E como o Jarbas tangenciou no início da sua fala, ele tem que ter a consciência plena do que ele vai ter pela frente. E é uma responsabilidade enorme. Eu digo característica conciliatória como outro requisito pessoal, porque ele vai fazer parte de um colegiado. E todo membro de um colegiado ele tem que ter essa presença, essa característica dominante de que ele tem que ser um conciliador. Muitas vezes, os debates, você tem argumentos e intenções diferentes e que precisa, se não conseguir ter uma convergência de unanimidade, pelo menos você precisa conciliar, você precisa consensar os resultados. Muito bem. A lei complementar fala da estrutura mínima, e essa estrutura mínima, ela diz lá, diretoria, conselho deliberativo e conselho fiscal, e quando ele fala que a composição tem que ter representatividade, surge aí uma primeira bifurcação de dois universos. Porque parte dos membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal são indicados da patrocinadora, que normalmente o que é que ela faz? Ela pega algum executivo que faz parte da empresa e nomeia como conselheiro deliberativo. E, no caso dos representantes de participantes e assistidos, geralmente o processo se dá via eleição. Aliás, o recomendável é que seja por eleição para a indicação de representante de participante assistido. Ora, em ambos os casos, nós temos dificuldades. A história mostra dificuldades. Porque, muitas vezes, aquele conselheiro que é um executivo lá na patrocinadora, ele está muito bem preparado para aquele mundo da empresa. O mundo da empresa ele tem finalidades muito bem claras, modo de funcionar muito bem claro, e ele, quando entra numa entidade fechada, de previdência complementar, ele entra num mundo à parte. É um mundo muito singular, muito específico, e, ao mesmo tempo, complexo. Complexo por quê? Porque ele é regido por uma série de normas, de instruções, de portarias, de códigos de condutas, códigos de ética, vai tratar dos assuntos mais variados possíveis, né? Uma gama de temas variados em que ele vai decidir, vai opinar, vai votar a favor daquilo ali ou contra, até que ponto ele está preparado para essa diversidade, mesmo indicado pela patrocinadora. E esse problema ele se reveste de uma complexidade ainda maior quando a gente fala do representante de participantes e assistidos. Isso não tem nenhum preconceito, eu quero deixar bem claro que todos os conselheiros são muito bem-vindos e têm todo o respeito da entidade. Mas, às vezes, os candidatos eles têm os requisitos mínimos, mas ele, às vezes, não tem tanta experiência
nem como executivo. E isso também chama a atenção de que esse conselheiro ele vai precisar de uma atenção maior. E eu quero destacar que a entidade tem um papel relevante na ajuda para os conselheiros, né? Os desafios dos conselheiros são enormes. Se a gente for parar para listar aqui, a gente levaria até a noite discutindo cada situação que ele vai enfrentar e que ele pode enfrentar. A gente destacaria, por exemplo, esse cara vai decidir coisas relevantes, coisas importantes, que impactam a vida das pessoas. Então, ele tem que estar atento a essa dinâmica regulatória. O sistema de previdência complementar fechado no Brasil ele sofre muito com o que eu chamo de overdose regulatória. Não tem um ano que a gente não esteja submetido a vários novos normativos que muitas vezes mudam a cara dos processos, o jeito de fazer as coisas, traz novas obrigações. E o conselheiro, que não está no dia a dia da entidade, ele vai ter que discutir, decidir sobre essas novas égides, com essas novas referências da regulação. O desafio, aí para sair um pouco dessa questão legal, vamos falar da questão do dever fiduciário, que sempre é comentado, né? O dever fiduciário ele surge justamente quando você está lidando com recursos de terceiros, né? É onde ele se revela inicialmente importante, quando você está diante de um recurso de terceiro. Esse recurso de terceiro precisa ser bem gerido e você tem que obedecer determinados princípios, como lealdade, né, e prudência. Lealdade no sentido de aplicar todos os esforços, usar padrões éticos, e prudência, saber que aquilo ali é algo que tem uma finalidade de longo prazo. Muitas vezes você decide coisas, como já foi dito, para 50, 60 anos na frente. Então, você tem que ter muita diligência na hora de exercer o seu dever fiduciário. Ele discute, decide sobre a maior variedade de assuntos, né? Atuária, investimentos, contabilidade, finanças, jurídico, administrativo, e muitas vezes ele tem uma experiência da empresa, que nem sempre ela está encaixada no que é a necessidade do fundo de pensão. O fundo de pensão, a entidade fechada de previdência complementar, ela é muito singular, gente. Ela é singular por quê? Porque nós trabalhamos regidos por um arcabouço normativo, ao mesmo tempo temos que usar das melhores técnicas disponíveis em todas as áreas, sempre com o princípio dos maiores e melhores esforços para a gente conseguir concluir o nosso papel. Isso está muito mais assim em cima do Conselho Deliberativo, mas o Conselho Fiscal, vamos combinar, é um órgão de extrema relevância dentro da entidade, porque ele que está ali para fiscalizar a conformidade dos processos. E esses processos mais relevantes e de forma continuada. Ele é o olhar do fiscal sobre o que está acontecendo dentro da fundação, né? E esse fiscal ele também tem que atuar, na medida do possível, de forma preventiva, né? Em buscar a mitigação dos riscos, evitar não conformidades dentro da entidade, e isso também requer que ele tenha essa lupa bem afiada, bem calibrada, para enxergar o que está sendo feito e se está de acordo com o que deveria ser feito. Então, esse é um desafio enorme para o conselheiro fiscal. Muito bem. Os conselheiros eles não podem ser um agente externo que 1 ou 2 vezes por mês vem e se reúne para tratar da fundação. Não. Ele precisa estar acompanhando os principais acontecimentos dentro da entidade, né? Os principais projetos, os eventos que têm ocorrido, e esse acompanhamento para que ele também possa contribuir para o êxito da entidade. Eu cito aí esse, que para mim é um dos pontos que hoje eu encaro como um grande desafio.
é ter agenda disponível. Porque, normalmente, o conselheiro ele é um dirigente lá na empresa. E ele, sendo um dirigente na empresa, ele tem as suas obrigações profissionais. Até muito raramente você tem a hipótese de que veio, por exemplo, do lado dos participantes e assistidos, um eleito que seja aposentado. Mas, gente, aposentado não tem muito tempo, não, por incrível que pareça. Eles têm uma agenda sempre cheia, né? Então, em cima disso aí, ele precisa estar disponível. Disponível para o quê? Para os chamados extras. Não dá para o conselheiro só lembrar e só se relacionar nas reuniões de Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Tem que ter um tempo adicional aí para uma série de coisas. E ele sempre tem que buscar esse alinhamento com a diretoria executiva. É aquela questão de que você tem que ter uma sinergia entre esses 3 órgãos colegiados, né? Essa sinergia que vai permitir que você avance na entidade com as coisas. Então, como eu disse antes, já para finalizar essa fala, a entidade tem um papel relevante nessa coisa de mitigar e ajudar os conselheiros a cada vez mais estarem fortalecidos e aptos para atuar de uma forma eficiente, uma forma adequada. Seja através de oportunizar os treinamentos, não só treinamentos para certificação, mas treinamentos de atualização, oferecer a possibilidade de frequentar eventos como esse aqui da TAG. Um evento como esse aqui, ele tem um papel formador, um papel esclarecedor. E os conselheiros que estão presentes nesse evento, com certeza, devem estar percebendo isso. Então, as entidades precisam ajudar, sim, estar sempre antenado com o que está acontecendo no sistema. O sistema é muito rico em eventos. E, sempre que possível, oferecer a participação aos conselheiros. Elaborar guias e manuais de orientação, né? A entidade pode produzir um manual de orientação para o conselheiro, um guia orientativo para que ele conheça exatamente o papel, a dinâmica e o comportamento esperado. E eu digo sempre, promover reuniões prévias para alinhamento do processo decisório. Muitas vezes você tem temas extremamente complexos que você traz, às vezes, ajuda de consultores externos, né? É uma prática muito usual, mas tem que, às vezes, dependendo do tamanho e da dificuldade do tema, conversar antes da reunião, para tirar eventuais esclarecimentos. Bom, o que a gente tinha para falar era isso aí. Eu passo a bola aí de volta para vocês. E me coloco à disposição. Doutor Sérgio, obrigado, Augusto. Vamos lá. Queria agradecer a TAG aí, na pessoa aí da Francisca, nessa oportunidade. Na verdade, uma satisfação de rever amigos antigos. Aliás, nos vimos ontem, depois de alguma temporada, numa reunião da BRAP, que foi até peculiar. Estávamos todos com esse fundo fazendo propaganda lá da TAG, na reunião ontem da diretoria colegiada BRAP, SINDAP, etc. Bem, eu acho que parabenizar também a TAG, porque essa proposta da TAG, muito denso, eu cheguei a acompanhar alguns painéis e também é uma categoria que é mais carente de eventos, essa categoria de conselheiros. Então, acho que veio encaixar muito bem nessa demanda que a gente precisa ter de eventos com esse potencial, né? O Augusto já deu aí, a gente não combinou, não tinha muito tempo, mas ele deu uma panorâmica geral, né, das competências, das atribuições, até dicas aí dos conselhos e conselheiros, como ao longo da sua experiência.
muito brilhantismo. Eu acho que o que eu vou falar aqui complementa bastante o que o Augusto falou, e a gente depois, o melhor deve ser o debate lá ao final e as respostas às dúvidas e perguntas. Quero fazer primeiro uma ressalva aqui, um disclaimer, né? Eu tenho alguns chapéus aqui, como os meus amigos também têm. Mas como eu acho que eu vou fazer algumas colocações polêmicas, eu acho que é bom eu já fazer um disclaimer, porque eu não falo aqui exatamente pela Real Grandeza, não falo pela BRAP. São esses 30 anos que eu vou completar em junho aqui, desde a minha primeira eleição para o Conselho, lá em 91. Eu acho que eu estou mais velho que o Jarbinha no sistema, que o Augusto ele já falou assim, já passei você. Conheci o Jarbas, aliás, como presidente da Banesprev, não foi isso? Grande instituição, o Jarbas. Eu, apesar de mais velho, eu aprendi com o Jarbas muita coisa e venho aprendendo, com certeza, até outra. Então, a ideia aqui é falar alguns desafios, alguns aspectos relevantes aí desses colegiados, né? Os conselhos, também de diretoria, né? São aspectos muito relevantes aí que a gente tem para alguma coisa séria essa experiência, né? Não somos os donos da verdade, mas eu acho que, né, a gente viveu muita coisa nesse sistema, né? O título do painel, né, uma primeira observação, que é Desafios da profissão de conselheiros. No nosso segmento, né, da entidade fechada de previdência, isso não deve ser levado exatamente ao pé da letra, né? Porque não há no segmento uma prática, uma política disso, você contratar conselheiros no sentido de profissionais, né, para exercer o cargo de conselho. Como existe há muito tempo em outros setores econômicos, é comum e cada vez mais, né, o recrutamento de profissionais experientes para compor um conselho de administração, fiscal. Isso é uma primeira característica diferenciadora do nosso segmento, né? Você poder contratar profissionais no mercado, ele tem um lado muito positivo, né? Você recrutar profissionais, conseguir formar um conselho plural dentro da diversidade, das competências, das experiências. Isso é uma coisa que está aí nos manuais de melhores práticas de todo mundo, né? Você ter um conselho plural, com todas as complementaridades de competências e experiências é fundamental. No nosso segmento, que se expressa, inclusive, na legislação, nós não temos isso. Nós temos aquilo que eu digo que é a filosofia de que quem engorda o boi é o olho do dono. Ou seja, vamos colocar nos nossos colegiados os indicados pelos principais stakeholders daquele negócio, que são os eleitos e os indicados por patrocinadores. Veja o termo, indicados, é a primeira observação, né? O sujeito não está lá como literalmente representando nem patrocinador, nem eleito, muito menos um grupo. Ele está lá, ele representa o fundo, né? Isso aí é importante já começar dizendo. Ele é indicado, é eleito, mas ele representa o fundo. Não é isso, Java? Quando senta lá, é essa a responsabilidade dele. Essas empresas hoje que recrutam nesses setores, profissionais experientes, tem questões importantes que vêm à tona que não existiam alguns anos atrás, né? A questão da transformação digital, né? Importantíssimas questões de gênero, raça, ESG. E hoje as empresas estão buscando trazer profissionais para os seus conselhos com essas experiências complementares e até pouco tempo não eram frequentes, não eram existentes, né? Por quê? Porque a diversidade traz melhores resultados, está mais do que comprovado. Não é só porque é ser bonzinho. Essa diversidade, e aí a questão das mulheres nos nossos conselhos, que ainda são minoria, que infelizmente, aí na Real Grandeza eu vou falar, a gente até acho que está acima da média, nós temos 2 diretoras, em 5, nós temos no conselho a presidente do conselho, muito competente, por sinal, é uma mulher. Temos uma outra conselheira também muito competente, essa eleita. Então, acho que a gente tem um pouco mais do que essa média do setor, aí, pelo que eu vi até nos debates e por esse tempo todo que a gente conversa e vê aí os nossos colegas, né?
Um ponto fundamental que eu vi já falar aqui, o Jarbas falou-se também, a Cláudia falou no evento anterior que eu assisti, né, no painel anterior, a necessária harmonia e parceria até entre os colegiados, que deve ser fundada, obviamente, na confiança. Então, é muito importante você ter articuladores nesses órgãos, né, com predisposição para trazer dentro das divergências e dentro, obviamente, das diferentes atribuições e competências que cada órgão tem, cada macaco no seu galho. O Conselho Fiscal lá, né, com a função nobre, né, ele não substitui a auditoria interna, mas ele tem uma função de exercer controle interno, fiscalizar, emitir relatórios, né? É o órgão responsável pela supervisão da administração de toda entidade, o deliberativo responsável pela coisa mais importante, que é o planejamento estratégico, né? Também pelas práticas gerais de administração, isso na lei, né? E a diretoria, que cabe executar as políticas e, da melhor forma possível, tocar a gestão do fundo, né? Agora, o nosso segmento, até por suas características, que estão expressas na legislação, é a vontade do legislador, e até com isso criou-se uma cultura, ele tem situações peculiares que não são comumente encontradas em outros segmentos econômicos. Por exemplo, que podem gerar conflitos, eventuais conflitos de interesse, né? E, portanto, devem ser tratados e se buscar mitigação, né? Para isso, os conselheiros, e principalmente o presidente dos órgãos, né, devem ser bastante vigilantes no monitoramento e criação de mecanismos que impeçam esses potenciais conflitos de interesse que podem existir. E eu vou citar alguns aqui. Isso é muito importante, principalmente pelos presidentes dos colegiados, atuar nisso. Por exemplo, evitar uma invasão de papéis e atribuições. Como eu falei, de um colegiado para o outro. Seja o CD avançando demais na execução, né? Ou no dia a dia operacional, ou o Conselho Fiscal entrando demais na gestão. São coisas que, além de roubar tempo dos conselhos, ele talvez não seja o melhor para o funcionamento mais eficiente desse sistema de governança, né? Agora, para mim, isso advém, em boa parte, não sei o que meus colegas acham, da forma como o Augusto até colocou alguma coisa aqui, uma panorâmica, né? Como é que esses conselhos são compostos, né? Diferente, como eu falei, da maioria dos segmentos, né? Caso típico, o sujeito é um grande técnico, um grande executivo da patrocinadora, né? O Jarbas era um grande advogado-chefe do jurídico lá do Banespa. De repente, não sei o caso do Jarbas, eu não sei, mas ele senta no conselho. O Jarbas, eu tenho certeza que já chegou lá, quando eu conheço ele, já tinha estudado tudo, já tinha mas normalmente o sujeito chega lá verde, né? Ele senta lá, o que é isso aqui? Né? Ele tem uma dificuldade até de entender, né, o papel de um conselheiro, porque os negócios, a cultura do fundo de pensão, o Augusto falou, que são muito peculiares, muito diferentes da grande maioria dos setores, né? A legislação, as normas, a nossa responsabilidade fiduciária que nos traz aí. Fico até com medo nesses eventos aqui, pessoal, a gente fala tanto nisso, eu fico o pessoal que está assistindo fica com medo de desistir. A gente fala tanto de responsabilidade, e é verdade, tantas normas, autuações, etc., né? Mas esse camarada, por exemplo, ele passou a vida toda executando brilhantemente lá, né? O advogado do banco, o técnico engenheiro lá de Furnas, o cara que é, né, lá de uma área... E, de repente, ele não é mais executivo, ele é conselheiro. O papel é outro, é diferente. Tem que mudar o mindset dele, porque não é mais aquele. E é difícil, o cachimbo faz a boca torta, né? Sabedoria popular. Isso é um problema. Isso é mais visível, inclusive, em patrocinadoras de uns setores econômicos que são muito diferentes dos seus negócios daqueles do fundo. Por exemplo, uma Previ, ela tem um manancial de pessoas, né? Ela tem
né? Empresas lá, o Banco do Brasil na área de seguridade, né? Na área de seguros, na área de investimentos, né? Gestão de recursos. Então, eles já chegam lá ou tem um manancial para aproveitar conselheiro que já devem chegar bem preparados, né? O Santander, lá do Java, devia ter muito cara bom na área de gestão de investimentos, que conhece bastante mercado, e era fácil recrutar alguém com essa característica. Já uma parte das empresas não tem. O negócio fundo de pensão é completamente alheio ao negócio fim, ou corla da patrocinadora, né? E existe um outro ponto que eu queria colocar. Existe uma certa inversão em muitos fundos que eu observei, mesmo na Real Grandeza, agora falando, você tem uma inversão numa trajetória normal de carreira, falando na tal profissão de conselheiro. Como é que é uma carreira normal, Francisco? O sujeito começa lá como técnico ou administrador, ele vira gerente de uma área, depois ele vira o gestor de uma área um pouco mais parruda, depois ele vira diretor talvez, depois, lá no final, ele vira conselheiro. Não é mais ou menos uma carreira típica? Um fundo de pensão, muitos. O sujeito, a Real Grandeza é assim, eu tenho visto muitos exemplos, o sujeito excepcional senta ali, já como conselheiro, e acaba tendo um lado positivo. Nós temos tido boas experiências com isso no seguinte sentido: o sujeito vai para lá, se for dedicado, se aprender a lição, fazer aquilo que o Augusto colocou aqui, ele vai aprender e depois vai virar diretor. Inverte um pouco a ordem. Eu tenho uma diretora de seguridade que é ótima. Virou conselheira, fez o dever de casa, estudou, o diretor de ouvidor também. Então, a gente está conseguindo, mesmo que inverter a ordem, mas não é a ordem natural das coisas dos setores econômicos aí, né? Isso é bom, mas é por linhas tortas, né? Um outro desafio a ser endereçado por uma boa gestão é um princípio fundamental entre as melhores práticas de governança. Está aí em todos os códigos, aí eu vou citar o do IBGC. O Conselho deve sempre decidir em função do interesse da organização como um todo, independente das partes que indicaram ou elegeram seus membros. Então, está escrito, por acaso, no Código de Melhores Práticas do IBGC. Então, o desafio é evitar fortemente postura como eu sou indicado pela patrocinadora, eu só vou me interessar, me aprofundar nos assuntos que têm interesse direto da patrocinadora. Claro, pode ser que o assunto de interesse direto da patrocinadora seja um assunto também que interessa a entidade como um todo, mas ele não pode focar só porque a patrocinadora se interessa ou quer uma determinada postura. Da mesma maneira, o eleito, vale para o eleito. Ele não pode ali, eu estou representando os ativos. Não, ele não representa, ele foi eleito pelos ativos. Ele vai sentar lá e vai ser gestor de um todo. E vai ter que olhar os interesses dos ativos, de toda a empresa, inclusive das patrocinadoras, se for interesse legítimo. Né? Isso aí, os membros, uma vez empossados nos conselhos, independente da origem, passam a representar a entidade como um todo. Né? Uma outra questão que eu gostaria de abordar, eu acho que é uma necessidade indelegável, insubstituível do Conselho de participar ativamente do planejamento estratégico da entidade. Talvez seja a coisa mais importante de um Conselho. Especialmente, não só participar, porque às vezes você faz um planejamento, na minha experiência eu já vi, não só em fundo de pensão, tá? Isso é clássico. Faz-se um planejamento maravilhoso, contrata uma empresa, depois encaderna com letras bacanas e não se executa direito. O importante é ser o fiscal da execução do plano. Né? Essa é a questão, a meu ver, primordial de um conselho. Essa competência é fundamental e ela tem que se refletir, acho eu, nas pautas, né? E na própria dinâmica de reunião de um conselho. Por exemplo, eu devo priorizar assuntos que são mais ligados à pauta estratégica do que assuntos de monitoramento, relatórios técnicos, relatórios de auditoria, importantíssimos, fazem parte, como o Augusto mostrou aqui, do jogo.
Mas uma boa prática que eu aprendi com um professor aí, no assunto, é mais ou menos o seguinte: uma boa reunião deve durar no máximo 4 horas, por aí, e deve ter 1/3 dela olhando para trás e 2/3 olhando para frente. O que quer dizer olhar para trás? É isso, os relatórios de monitoramento, relatórios técnicos, maravilhoso. Você tem que, primeiro, os conselheiros têm que fazer os comentários antes para se ganhar tempo, as dúvidas, manda para a diretoria responder. Talvez na reunião você perca menos tempo só tirando dúvidas, ou esclarecendo algumas coisas e tal, e deixar. E normalmente isso deixar por último. Começar com os assuntos que eu brinco que caem na prova. São os assuntos importantes, especialmente aqueles ligados ao planejamento estratégico. Então, 2/3 para frente, que é isso, 1/3 para trás é uma boa prática que eu aprendi aí do professor. E estou colocando para vocês e acho que funciona. Isso daí também, o papel do presidente do conselho é muito importante nisso, né? Na organização dessa pauta, na condução da reunião, de modo a ser mais eficaz e privilegiar esse olhar para frente. Outro ponto também, um desafio, né? Já finalizando aqui a minha intervenção, é a gente estabelecer um plano de sucessão com antecedência adequada para evitar risco até de descontinuidade em algumas áreas de negócio. Isso está conectado aquela questão de como se compõem os conselhos, as dificuldades. E uma outra dificuldade, o Jarbas, Augusto, que vocês devem saber, várias entidades, você tem o sujeito para ser diretor ou conselheiro, fiscal ou deliberativo, ele tem que ter X anos de participantes. Né? Então, você tem uma empresa que você, com aquela dificuldade adicional, às vezes não é do ramo, ou não tangencia-se lá nos negócios da patrocinadora o negócio do fundo. Você pode ter dificuldade de substituir pessoas com a mesma qualidade. Então, é importantíssimo já estudar com antecedência o plano de sucessão. Mais importante, como eu falei, no nosso segmento, por todas essas restrições. Bom, eu fico por aqui, eu acho que eu cumpri o meu tempo, razoavelmente combinado. Eu acho que agora volta para o Jarbas aí, para conduzir o evento, e em seguida me coloco aí. Eu acho que é o melhor aprender aí com o Jarbas, o Augusto, e também com a Francisca, essas questões que vão surgir, que vão nos fazer pensar. Aliás, eu gosto muito de participar de evento também, que me faz revisitar lá os alfarrábios, dar uma estudada, voltar. Né, Francisca? A gente era bom aluno na época, né? Era meio CDF, então a gente vai lá, estuda de novo, recorda, porque também a idade você esquece muita coisa. O saber não ocupa lugar por isso, você aprende uma coisa e esquece outra. Então, obrigado, eu estou à disposição aí para as perguntas. Fantástico. Agradecer demais ao Augusto pela apresentação, quer dizer, trouxe realmente aquela estruturação, e complementar aí a fala do Sérgio, né? Que já trouxe realmente também, aí nisso a gente tem uma receita, né? Que nós temos que colocar, né? E realmente os pontos para reflexão é que a experiência que a gente leva, que todos nós aqui que estamos juntos aqui, né? Essas pessoas que nos assistem, todos, na realidade, a gente leva uma grande experiência da patrocinadora ou da onde a gente vem. E aí você tem que ver essa parte do conselho, mas, na realidade, é para juntar com esse conhecimento, né? A norma fala que tem que ter ou auditoria, ou jurídico, ou contábil, quer dizer, a própria lei traz isso, que é para ter esses profissionais, mas aí é adequar à realidade. Nós temos muitas perguntas, mas veio uma pergunta aqui que eu acho que foi feita para mim, foi combinada, porque não é possível. Então, uma pergunta muito boa que veio aqui pelo e-mail. Entre os grandes desafios dos conselheiros, temos os votos de pautas, isto é, tornar efetivo e operacional as discussões e decisões tomadas. Que vai naquela questão colocada pelo Sérgio, né? Como agir estrategicamente sobre as situações, exemplo dos empréstimos em situação de pandemia. Como ter controles que tragam indicadores de medição eficientes.
Então, nós estávamos conversando a respeito, inclusive, desse evento antes, e surgiu uma situação, eu vou me permitir, depois vou passar para o Augusto e para o Sérgio, mas me trouxe uma lembrança maravilhosa. Eu fui por 2 ocasiões, na mesma companhia, uma companhia de capital aberto, eu fui conselheiro de administração lá. E quando eu fui nomeado, que era uma questão de interesses de acionistas, é lógico, eu conheci o presidente só de nome, que até tinha sido até ministro de Estado, eu até e aprendi com ele, né? Porque o que aconteceu? Logo que definiu que seria o meu nome para a reunião em que eu seria empossado, ele me ligou. Ele me ligou e falou assim: doutor Jarbas, olha, o senhor está vindo para o conselho, esse cidadão é uma pessoa ótima, quem o conheceu, e eu só o conheci em reuniões do conselho. Eu conheci e, infelizmente, faleceu, né? Já fiquei muito triste. Faleceu recentemente, né? Então, e assim, mas ele pegou e me ligou, quer dizer, ele era o presidente do conselho. Quantos presidentes do conselho ligam para o conselheiro antes? Eu já fui presidente do conselho também e eu não fazia isso. Então, aprendi. Ele falou assim: olha, o senhor está vindo aqui para a companhia, o senhor tem todos os requisitos, era uma área que eu não atuava, eu ia precisar de suporte, de conhecimento, consultar outras pessoas. Ele falou assim: funciona assim, tudo que o senhor precisar de informação, o senhor vai falar com o presidente, que é o fulano de tal, o financeiro é o fulano e o jurídico é o fulano. E na pauta, e se o senhor tiver alguma dúvida adicional, o senhor pode até falar comigo. Então, e nossas pautas, o senhor vai perceber, a gente tem uma dinâmica rápida. E nós só tínhamos decisões estratégicas e decisões para levar a companhia para onde a gente levou. É um case de sucesso, tal, né? E eu tive a oportunidade de participar, mas assim, como conselheiro lá, né, tal. E ele chegava na reunião e ia falar: só que uma coisa que eu peço para o senhor chega lá com o assunto estudado. Tal. Então, eu chegava na reunião, eu tinha por obrigação ter estudado, né? Já naquela época era mista, essa companhia no Rio de Janeiro até hoje, se você quisesse ir, ela disponibilizava a passagem, mas se você quisesse fazer via videoconferência, telefone, ela já disponibilizava. Aí, resultado. E aí, ele chegava na reunião e falava: assunto 1, tal, em discussão. Às vezes, nós tínhamos 6, 7 assuntos. Aí, um conselheiro tinha um que era secretário da Fazenda de um outro estado, na ocasião que eu estava lá, tal. Quer dizer, poderia ter um dado ou outro, tal, não sei o quê. Eu sei que nós definíamos lá em 1 hora e pouco de reunião, como colocou o Sérgio, os assuntos de pauta. E, na sequência, ele abria a questão de para onde que nós vamos, para onde a companhia vai. Aí debatia ali um pouco, tal, fechava a reunião. Eu saía de lá, eu estava acostumado com reuniões que eu participava em entidade. Aí começa lá todo mundo falar. Eu tive reuniões que levou 8 horas. Eu tive reunião que tivemos que interromper para o almoço para depois voltar. E eu saí assim da reunião, tal. Então, importante, né? Então, acho que esse tema, isso é uma coisa que nós temos que avançar. Se o conselheiro vai ser nomeado, talvez, se o presidente não procurá-lo, talvez seja o caso dele procurar o presidente, tá certo? Porque, na realidade, dele procurar, se disponibilizar, tal. E como colocou o Augusto, nesse aspecto, se cria aquele vínculo de confiança com a diretoria executiva. Os melhores técnicos que nós temos para nos dar as informações são aqueles que produziram os documentos, até mesmo para ter algum aperfeiçoamento. Então, quando eu presidi o conselho de entidade fechada, surgiu uma dúvida muito grande lá, eu ligava para o presidente ou para o diretor financeiro ou diretor administrativo: tem esse ponto aqui. Então, acho que a preparação ela é importantíssima, né? Essa outra questão, surgiu a situação, a gente tem que estudar e deliberar. A questão dos empréstimos ela foi muito importante, né? Tivemos entidades que mudaram radicalmente a linha de empréstimos durante a pandemia, entenderam que era necessário. Outras criaram empréstimo, né? Eu sou apaixonado por empréstimo. É claro que dentro da realidade de cada uma, né, dessas entidades. Eu, como sou apaixonado por empréstimo, né? Minha origem é de banco, então, como colocou o Sérgio, eu adoro empréstimo. Eu acho que vincula o participante. Tal. Então, as entidades que eu sou sempre um entusiasta, acho que é a relação de confiança. O participante coloca o dinheiro dele ali para mim. Eu tenho uma linha de empréstimo de uma parte do dinheiro que é dele também, que bem rentabilizado, é um excelente negócio, acho muito bom. E também a questão de controles que tragam indicadores de medição eficientes. Modernamente, já está tendo aqueles instrumentos de avaliação dos colegiados, né?
o conselho vai ter avaliação, executivo, o conselho fiscal. Também tem isso. Mas eu queria ouvir também, né, a questão aqui é preparação de pauta, Augusto e Sérgio, eu queria ouvi-los, e também em situações de emergência, como vocês veem essa questão, né? E também os controles aí, que tragam indicadores de medição eficientes. Isso é importantíssimo, né? Porque às vezes nós ficamos mais ou menos numa mesmice. O que eu estou dizendo aqui também é a minha experiência, eu estou me solidarizando. Às vezes nós ficamos sempre numa mesmice, né, trabalhando. Quando há uma mudança, você percebe que ela foi muito boa em outra entidade, que aconteceu assim e tal, é importante. Então, passar aí para o Augusto e para o Sérgio para ouvi-los aí em relação a essa primeira pergunta, né? Que seria a preparação, né? E também essa questão de situações emergentes e medição de controles e avaliações eficientes em relação aos colegiados, né? Olha, a preparação para uma reunião é uma fase extremamente importante, né? É a fase que você prepara todo o material, as informações, todos os argumentos para levar ao conselho, de modo que ele tenha condições de efetuar esse voto com mais segurança, com mais firmeza. E engraçado você colocar essa questão do tema de empréstimos a participantes e ouvindo o que o próprio Serginho falou anteriormente sobre essa questão do papel e da isenção do conselheiro. Ele não tem um lado, ele tem a entidade, ele é um representante da entidade. Naquele momento ali, ele não pensa em patrocinador, ele não pensa individualmente nas questões. Eu tive uma experiência desse tipo com empréstimo, Jarbas, que havia uma discussão sobre a questão das taxas que a gente estava cobrando nos empréstimos. E havia uma confusão por parte do conselho. Alguns conselheiros achavam que esse segmento de empréstimos com participantes, isso tivesse uma conotação de benefício, quando, na realidade, a operação com participante ela é um segmento de investimentos. Ela está ali para ajudar na rentabilização da cota desses mesmos participantes. Então, você tem que estar sintonizado com o objetivo de bater as metas atuariais de rentabilidade e, ao mesmo tempo, você também fazer o respeito a não ter um exagero naquela função. E a gente viu, aí você disse assim, os indicadores. A melhor forma de você levar um problema desse é você estabelecer o benchmark, você fazer uma pesquisa. Você leva o tema para o conselho dizendo, olha, nós estamos propondo isso e as outras entidades fazem dessa forma aqui. Esse é o perfil de tratamento do tema no sistema. Então, você dá mais elementos para ele julgar se você está sendo exagerado ou não, por exemplo, nesse caso específico que a gente contou. A questão do indicador de desempenho, eu acho que, por exemplo, se você acompanha o número de tomadores de empréstimo na fundação, você sabe se a decisão, por exemplo, ela foi inibidora ou se ela não interferiu nos tomadores do empréstimo. E, na maioria das vezes, a gente sabe que essa é uma carteira que roda muito bem, né? O empréstimos a participantes talvez seja um dos segmentos que a gente sempre consegue estar renovando a carteira e conseguindo, ajudando a bater as metas. Então, a preparação, óbvia, ela tem que estar bastante robusta, com a documentação, com os argumentos, com as informações, com os dados estatísticos, tudo aquilo que facilitar a vida do nosso conselheiro para ele poder fazer a votação tranquila. Obrigado, Augusto. Sérgio? Eu vou focar nesse tema. Eu já falei um pouco, né, essa história das reuniões, né,
preparação de pauta, mas tentando sumarizar aqui um pouco, eu acho que, primeiro, você tem que aparelhar a governança com um bom sistema aí de governança. Tem vários aí, né? A gente tem, lá na Real Grandeza, a própria BRAP usa um ótimo, não vou fazer propaganda aqui, mas aquilo facilita muito, né? Eu acho que a questão do apoio aos conselheiros talvez seja, nas entidades pequenas, que são a maioria, talvez seja mais complicado, né? Você não tem como estruturas para apoiar conselheiro, né? Às vezes não tem nem tantas gerências, camarada ir direto lá, né? Mas isso é importante. Eu acho que também tem um dever de casa, um pouco do que eu falei também, não pode sobrecarregar demais a pauta, entendeu? Eu acho que tem que ter um trabalho de enxugar assuntos, né, que não precisavam ir ao conselho, baseado naquilo que foi falado aqui pelo Jabas, pelos outros, mas da confiança. Né? Quem bota diretor é o conselho, quem tira diretor é o conselho. Então, até por esse princípio, tem que ter mais confiança em deixar alguns assuntos na diretoria, outros até nem na diretoria, fica direto lá na gerência. Focar naquilo que é estratégico ou aquilo que é importante, pode não ser estratégico, mas é importante, olhar para frente. Bom, então, enxugando também a pauta. E o Java falou reuniões de 8 horas. Isso ocorre, a gente já viu muito. Né? O Augusto falando assim também. Eu, particularmente, depois de 4 horas, esse meu guru aí falou em 4 horas, eu concordei com ele. Depois de 4 horas, eu não lembro nem o que foi decidido direito. Eu tenho que consultar a secretaria corporativa, às vezes, peraí, como é que foi bem isso? Porque, pô, não dá. Né? Hoje eu participei de uma reunião na Ambima, lá no Conselho da Ambima, foi ótimo. Tinha 6 assuntos em pauta, levou 2 horas, redondinho, bacana. É possível fazer no nosso setor também. Eu acho que a gente tem que dedicar isso aí. E agora, tem uma coisa que também não adianta fazer uma boa pauta. Né? O conselheiro tem que se comportar na reunião, às vezes são repetitivos. Começa... eu falei que talvez eu não agradasse todo mundo aqui, eu estou fazendo um pouco do advogado do diabo aqui, mas é a experiência que a gente vê. Até porque falta experiência no conselho, se repete e traz coisas, às vezes, que... E também o dever de casa que o Augusto colocou, tem que se preparar para a reunião. Por exemplo, esses relatórios de monitoramento que, no meu entender, deveriam ser mais para o final e só dúvidas, coisas que às vezes interessam ao colegiado, ao coletivo, saber, olha, tem um problema aqui que eu vi nesse relatório aqui da atuarial, que eu acho que eu queria levantar para o colegiado, bacana. Peraí, tem um negócio aqui que... Pô, o cara podia ter mandado isso antes, com um bom sistema de apoio, limpa a pauta. Né? Você tem uma eficiência que ganha, mas o conselheiro tem que fazer o dever de casa dele, tem que chegar lá com tudo lido, com tudo, né, em cima da pedra para você também. Isso eu acho que o conjunto dessas coisas é que faz um conselhos, né? Isso vale para o fiscal também, óbvio. Esses conselhos serem mais eficientes no cumprimento dos seus objetivos. Obrigado, Sérgio. Tem mais algumas aqui por e-mail, mas, Francisca, tem alguma? Temos aí também no chat, né? Então, se tiver... Eu ia só complementar, vocês ficam falando, eu fico me coçando aqui, né? Mas acho que isso vale para tudo, né, Sérgio? Para todas as nossas reuniões, principalmente hoje no mundo aqui de reuniões online. Tem dias que a gente passa o dia inteiro, literalmente, fazendo reunião online, coisa que a gente poderia resolver em 5 minutos, virou uma agenda de Zoom. Falando nisso, tentando ser objetivo, a gente começou o painel 10 minutinhos atrasado, então a gente tem aqui mais 10 minutinhos para continuar ouvindo com os mestres. Mas eu acho que tem uma pergunta que é importante, né? Que eu acho que é importante reforçar que a gente está falando aqui com 3 mestres de grandes fundações que passaram aí a sua vida, né, dedicada, e foi muito bem pontuado a questão de cada sua complexidade, né, o tamanho, o porte, o processo, a complexidade dos seus casos. Às vezes tem entidades pequenas, mas tem uns pepinos ali tão cabeludos, que é uma entidade complexa. Então, acho que a primeira pergunta fala um pouco, né, sobre isso, assim, como é que é a opinião de vocês, pergunta, né, da necessidade do material de governança e controle interno,
nas entidades de pequeno porte, mas acho que eu vou além do manual de governança, né, e controles internos, mas ouvir um pouquinho de vocês esse paralelo, assim, né, do que vocês enxergam para um mundo mais simples, né, uma entidade menor, com menos pepinos propriamente dito. Qual que é a visão de vocês desse depara, né? Quais seriam as recomendações aí para esse público diferente que nos escuta? Começar aqui pelo Dr. Jarbas, que ficou de mediador, e aí ele pode começar colocando aí a sua opinião e suas colocações, e depois passo aqui a palavra para Augusto e Sérgio. Eu tenho, assim, como uma bússola, Francisca, obrigado, a pergunta é muito boa. Eu tenho como uma bússola a resolução CGPC 13, de 2004, embora muitas vezes se fala nessa ânsia aí regulatória de trabalhar a resolução 13. E a resolução 13, em várias situações ali, ela traz a questão de porte, complexidade da entidade. Sem dúvida nenhuma, uma entidade que administra somente um plano CD, embora tenha uma responsabilidade muito grande, que é a entrega do benefício, o plano CD traz uma responsabilidade, às vezes, muito maior do que o plano BD. Porque o plano BD deu déficit, precisa aumentar o custeio, você leva para a patrocinadora e para o participante, mas o cidadão vislumbra um benefício lá na frente. Ele esquece que talvez ele vai ter que contribuir para isso a vida toda, mas ele vislumbra um benefício. No plano CD, não. No plano CD, ele vai acumulando e ele vai tendo uma expectativa que ele vai ter um benefício. Então, ele tem uma complexidade nesse sentido e uma responsabilidade maior do gestor, né? É o plano CD, das entidades aí, de todos nós, né? Eu entendo né, pela minha formação jurídica, eu entendo que marcos regulatórios são sempre importantes, né? Então, um comitê de ética numa entidade, é claro que numa entidade grande é um perfil, numa entidade pequena o perfil é outro, né? Um manual de governança, manual de controles internos, você tendo um regramento e que ele pode ser em 3 páginas, pode ser em 4 páginas. A questão importante nisso que eu vejo e fecha, né, com tudo isso, se você observar em algumas das questões denúncias pesadas que ocorreram em relação a determinadas entidades, determinados investimentos, você olhava essas entidades de grande porte, e elas tinham, assim, se você olhasse a estrutura de governança, elas tinham tudo. Tinha ouvidor, tinha que se exigia isso das ESES, tinha tudo. E você olhava aquilo era o sonho de consumo. E, na realidade, ocorreram operações que depois se discute até hoje, né, se essas práticas não republicanas. Então, eu entendo, nesse sentido, sempre como muito bom, né? Então, eu acho que, nesse sentido, observado o porte da entidade, quer dizer, ela desenvolver, né, e também a adesão a esses códigos, né, de autorregulação que nós temos desenvolvido, que, inclusive, a Previc participa, né? Então, nós temos a sociedade civil participando fortemente. Nós participamos como condutores, ABRAP, SINDAP, CSS, mas o fato é que, majoritariamente, nesses códigos de governança que nós temos, então, a adesão àquele código leva a uma reflexão se a entidade preenche aqueles requisitos. Eu vejo isso de uma forma muito positiva. São marcas que você deixa, né? Então, a gente sempre procura, nas entidades que a gente participa, observado isso, né? Observado porte, né? Complexidade, né? Então, uma entidade com 20 planos, com 15 planos PD, a estrutura dela é outra. Uma entidade com plano CD, entidade pequena, se é uma entidade... De qualquer forma, eu acho que são pontos relevantes, onde você forma uma cultura, né? Você forma uma cultura. Nesse sentido, e também só concluindo, quem chega tem muito que dar, né? Que oferecer para a entidade. Às vezes chega, como colocou o Sérgio, quando eu fui para a entidade, Sérgio, eu mal tinha lido um regulamento de plano. Quer dizer, é lógico, eu era um advogado experiente, tinha passado por todas as áreas do jurídico do banco, assessorado diretoria, tudo, mas o fato é que aí eu falei, não, agora que não tem jeito, eu vou ter que estudar. Porque aí sempre tem aqueles colegas que te lembram, falou assim, Jarbas, como é que você assume isso? Você vai colocar seu CPF aqui, você era procurador do banco. Tá certo? Esses amigos, muito amigo. Então, é importante nesse sentido. Então, acho que essa questão tem que ser trabalhada e eu vejo de uma forma positiva, né?
uma forma positiva. Obrigado, Francisco. Espero ter respondido, mas estamos à disposição. Sim, super. Então, essa questão do porte e complexidade, ela permeia, de fato, Francisco, o nosso sistema, né? O sistema ele não é composto por entidades de mesmo tamanho, de mesma condição. Você pode ter aí umas 20, 30 de porte elevado, você tem uma quantidade de umas 50 a 100 de porte médio e todo o resto de porte pequeno. E quando você diz assim, como lidar com esse desafio de produzir um manual de governança, tendo em vista esse porte pequeno, eu acho que a confecção desses documentos, desses guias de referência, ela tem que ser produzida de tal forma que ele contenha pelo menos a linha dorsal, a espinha dorsal do que são os princípios e os valores de uma governança, que em qualquer situação ela estaria presente. E aí alguém pode apontar assim, mas como desenvolver isso? Muitas vezes essas entidades têm 2 profissionais, 3 para fazer um monte de coisas. Aí não tem jeito. O sistema ele oferece uma gama de consultorias muito grande que podem ajudar muito na elaboração de determinados documentos que norteiem a parte de governança da entidade. Você tem consultorias jurídicas, consultorias para governança, né? Consultorias de investimentos, consultorias das mais diversas, variadas áreas. Então, o remédio, a dose, vai ser de acordo com o tamanho do problema, né? Então, não adianta eu querer ser uma entidade de pequeno porte e fazer uma enciclopédia de manual de governança, até porque não vai alcançar, muitas vezes, a objetividade que se faz necessário. Eu acredito que uma fundação de porte pequeno ela também tem limites na sua própria atuação. E esses limites inibem de que a gente pense de uma forma mega. Né? O ótimo seria, nesse caso, inimigo do bom tranquilamente. Então, tem que encontrar a espinha dorsal do que é um manual de governança. Privilegiar os temas que sejam, digamos assim, cruciais e presentes em qualquer estrutura. Já uma entidade de grande porte, essa vai ter comitês, comissões, vários órgãos que vai ajudar a produzir esse arcabouço de manuais, de guias, de orientações para o funcionamento da governança. Mas uma de pequeno porte, ela tem que pensar de acordo com o seu tamanho, sem também perder qualidade, sem perder aquilo que for o essencial, que é comum, né? A questão do dever fiduciário, a questão da responsabilização, a questão do papel de cada um dos membros da governança, você ter o básico. E o outro, a questão aí, a gente volta, é o dia a dia que faz o desenvolvimento e a preparação desse pessoal de conselho. Os conselheiros têm que ter tempo destinado fora do horário das reuniões. As reuniões é muito pouco. É um momento ali, como o Sérgio falou, às vezes você tem uma pauta extensa com vários assuntos. E eu me lembro, lá atrás, eu passei 5 anos como conselheiro deliberativo na antiga FAELBA, né? Antes de ser dirigente, e eu tinha extrema dificuldade, justamente porque o porte da fundação já era uma fundação de porte pequeno para médio e que já tinha um certo grau de complexidade. E naquela época, no final da década de 90, início dos anos 2000, você não tinha todo esse material disponível que você tem hoje, né? Ainda você não tinha a lei complementar editada, né? A própria CGPC 13, né? A instrução normativa 13 também, da Previc, e por aí vai, né?
Então, você não tinha muita referência. E a gente sentia falta, eu senti muita falta, que a entidade me ajudasse nessa preparação prévia, nessa discussão dos temas. Então, obviamente, que se você tem uma complexidade e um porte menor, você vai ter que se ajustar às suas necessidades, de acordo com o tamanho que você tenha de problema, né? Você não pode ser pequeno e querer agir como um grande, e vice-versa, né? Então, eu acho que seria mais ou menos assim, delimitar a formação, a complexidade dos normativos internos e adaptar ele ao tamanho do porte. Bom, esse é um problema até, né, que a gente tem discutido lá na BRAP. A extrema dificuldade que entidades pequenas têm, eles são a grande maioria, de se adaptar aos grandes desafios que cada vez mais os fundos de pensão têm. E, como já foi dito aqui, né, todo mês tem uma norma para se adaptar, todo mês tem uma nova situação. E essas entidades, a BRAP tem pensado muito nisso, né, pessoal? E como é que a gente sempre pensando neles? Porque o meu fundo lá, razoavelmente grande, se adapta, tem outros também, apesar de todas as dificuldades, mas esse povo realmente tem problemas. Agora, eu não acho que o manual de governança, indo especificamente na PI, seja um grande problema. Eu acho que o que aconteceu nesse summit aqui desde ontem, com os conselheiros, bons alunos que anotaram, que olharam, já tem toda a receita de bolo para fazer um bom manual de governança. Eu acho que é só fazer uma consolidação. Eu não vejo grande dificuldade para fazer uma. Agora, outra coisa importante, você tinha falado, você tem que ter um bom sistema de governança, que ajuda muito. Isso também não é caro. Então, são coisas que eu acho que podem ser feitas especificamente esse com facilidade e são muito importantes, né? Você padronizar as regras, porque há também muita troca, somente em entidades pequenas, que são mais do setor privado, há muita troca nos conselhos, você perde história, né? Você perde experiência. Então, é importante isso estar documentado, né? Padronizado, para você não sofrer descontinuidade no processo. Perfeito, pessoal. Eu não me aguento, eu vou complementar com a minha visão que é isso, é uma aula constante, né? E quando a gente pensou em fazer esse evento para os conselheiros, foi justamente aprender e ouvir esse olhar, né? No final, quem decide, quem apoia, quem está ali no chapéu maior, né? São os conselheiros, e a gente queria aprender e trocar. Mas ouvindo vocês falarem, eu percebi o quanto, na verdade, tudo isso que a gente discute na Previdência é muito útil para a vida profissional de qualquer um, né? Então, no fundo, é um treinamento de um conselheiro de uma grande, né, de uma grande empresa, do board, e qualquer outro lugar que a gente chegue, né? Então, eu vejo como a gente aprende na fundação questões tão essenciais para gerir qualquer companhia. Então, desde a minha ótica de investimentos, né, que você querendo ou não está falando de cenário econômico, inflação, para onde vai, tem sempre uma troca com a companhia, né, o quanto isso impacta o business em si, enquanto impacta o fundo de pensão. Você tem que conhecer profundamente a sua população, né? Então, acho que todos nós já vivenciamos isso, das pessoas estarem ali numa sala, uma reunião de conselho, e falar, nossa, mas isso é a foto da minha companhia? Né? Às vezes você não tem a visão completa, e quando você está ali numa reunião de conselho, uma reunião da fundação, você enxerga quem é essa população, quem é essa empresa, do que ela é feita de verdade, né? Que são as pessoas, as questões constáveis, materiais. Então, é uma escola que vai muito além só desse universo de previdência complementar, né? E acho que também reuniões de conselho, eu falo, né, que eu acho que tem uma grande especialidade que a gente vai desenvolvendo, são processos de tomada de decisão, justamente, né? A nossa vida é como tomar as melhores decisões de uma forma rápida, eficiente, e como fazer isso. Eu acho que muito do que se fala isso hoje, fazendo um paralelo para uma fundação pequena, acho que tem várias aulas aqui que a gente teve com os mestres, né? Discutir a pauta, ser objetivo, focar qual que é a tomada de decisão, e buscar, para quem não tem ainda esse acesso, né, nós, se todos aqui estão à disposição para essa troca, que é muito
rica do nosso sistema, ninguém compete com ninguém, pelo contrário, todo mundo se apoia. A Abrap tem, de fato, um roteiro incrível, a Previc tem um roteiro incrível, tem vários treinamentos, muita coisa disponível. A nossa ideia foi fazer uma ponte aqui, e cada vez que eu escuto, eu falo que a gente deveria passar uma semana, pelo menos, com as tardes, discutindo sobre isso. Mas tem um guia, né? Tem uma luz, né? Como vocês comentaram. E aí, em vez de afastar, a gente espera aproximar e que percebam aí os conselheiros das fundações menores a escola que isso é, não só para a carreira, mas para a vida, né? E aí tem muita ajuda disponível, eu acho que esse é o ponto principal. Então, para manter nossa disciplina de tempo, falando em reuniões objetivas aqui, direto ao ponto, eu vou abrir para vocês quiserem fazer alguma consideração final, agradecimentos para a gente passar para o próximo painel também. E já deixo aqui meu enorme agradecimento, de verdade, cada momento que eu tenho ouvindo vocês e trocando essas informações me fazem ser mais apaixonada ainda pelo que a gente faz. Então, devolvo a palavra aqui para o Sérgio para fazer a ordem inversa da última questão, para ir para os encerramentos. Com o maior prazer, porque quem tem que encerrar é o nosso Jabas, nosso grande Jabas. Eu queria só citar uma coisa, viu, Francisco? Tinha um grande amigo meu, esse povo aí conhece, eu não vou citar o nome, foi dirigente de fundo de pensão, foi presidente de grande companhia, e ele falava um negócio para mim: Sérgio, eu já fui dirigente de fundo, eu já fui dirigente da patrocinadora, eu já fui presidente de outra empresa. Não tem nada mais difícil do que dirigir um fundo de pensão, somente fundos grandes. E talvez só uma coisa: ser motorista na Índia. Eu ria com aquilo. Porque é verdade. E outra, nós estamos lidando com um produto que não é sabonete. Não é, nós estamos lidando com sobrevivência. O Jarbinha, que adora empréstimo, até isso é sobrevivência. Né? Então, previdência. Eu que tenho lá plano de saúde para 50 mil vidas, todo mundo tem meu celular. Nem todos eu dei, não, mas vai passando para um e eu faço questão de atender, porque o cara liga assim: olha, estamos com problema, meu filho... Agora, com a Covid, então, eu passo uma parte do meu tempo, e eu faço questão disso, porque eu estou lidando com gente que está no hospital, que pode morrer, que tem dificuldade. Então, é um grande sacrifício ser dirigente de fundo de pensão. Né? É uma coisa... É quase que uma religião, e a gente gosta disso, né? A gente é cachaça, né, Augusto? Acaba ficando, que eu acho que a gente é doido, né? Porque o salário, se comparado com os setores, aí não dá para comparar. Então, você está lá porque gosta, e também é nosso, né? A gente está lá para cuidar da minha aposentadoria, do meu futuro, né? Para encerrar, só agradecer a TAG aí, a todos. Eu acho que realmente um evento excelente, a oportunidade de estar aqui com o Jarbas e com o Augusto, colegas e amigos, agradecer aí as perguntas e acho que espero que a gente tenha cumprido aí o objetivo do painel e trazido aí algumas questões aí para a reflexão dos nossos conselheiros, e estou à disposição para as próximas. Um grande abraço a todos. Então, Francisca, pegando um pouco aí a deixa de Sérgio, de fato, a gente atua num segmento que é extremamente cativante. A gente trabalha em cima de uma coisa que é super agradável de trabalhar. Você trabalha pensando no futuro, na qualidade de vida das pessoas. E eu acho que poucas atividades profissionais lhe traz a oportunidade de você ter um objetivo tão legal e tão nobre, né? Então, você pensa coletivamente, ao mesmo tempo que está pensando em si, você está pensando nos outros. Isso é uma experiência fantástica, essa questão. E a questão dos conselheiros, eu acho que vocês foram muito felizes em buscar essa discussão. Eu acho que esse público precisa de mais eventos como esse. Esse público precisa da atenção de nós, dirigentes, né? Eles também têm as dificuldades naturais de terem vidas profissionais, vidas pessoais, a própria complexidade, e a gente tem um papel muito importante no sentido de ajudar o fortalecimento dos conselheiros.
Eu agradeço muito o convite, foi para mim uma honra, e ainda mais ter você, Francisca, que é uma pessoa que a gente guarda assim, muita admiração dentro do segmento, dentro do sistema, né? A gente sempre ouvir você nas suas palestras, nas oportunidades, é enriquecedor. E eu agradeço também a oportunidade de estar junto dessas feras aí, né? Serginho e Jarbas são ícones do sistema, né? São caras que só está perto, você está em curva de aprendizagem. Então, é assim, gratificante, foi muito interessante, e eu espero que a gente tenha conseguido passar o que é o tema central do painel. Muito obrigado, Atag, aí, pelo convite. Bom, primeiro eu queria agradecer mesmo, Francisco, a gente sai assim muito melhor aqui num painel como esse, agradecer a TAG, né? É uma satisfação enorme estar aqui, né, com o Sérgio, com o Augusto, quer dizer, a gente está falando sobre uma questão tão relevante. Realmente, a gente vai passa pela profissionalização, né? E essa atividade nossa é uma atividade multidisciplinar, né? Tem um ponto que foi perguntado, que é a transformação digital. O Conselho tem papel fundamental em fustigar a diretoria executiva para entrar nesse mundo digital. O Conselho é fundamental. Se a diretoria não trouxer, ele tem que fomentar isso. Como se colocou aqui, ele é o órgão pensante. Mas esse ponto que o Augusto colocou, e é o ponto que nos move, né? Nós somos apaixonados pelo sistema. Por quê? Todos nós que somos conselheiros, somos diretores, somos gestores, e a hora que você entende isso, você se sente assim, um bafejado pela sorte, eu costumo usar essa expressão, porque, na realidade, você vai administrar benefícios, administrar plano de benefícios para as pessoas que você não conhece, tá certo? Então, você vai cuidar do futuro das pessoas, ainda que seja por um período. E, durante esse período, você deve fazer isso da melhor forma possível. Todo o tempo que eu dou para os planos que eu atuo, eu sinto que foi pouco. Mas a gente, tanto eu, tenho certeza, o Augusto e todos aqui, o Sérgio, a gente dorme mais sossegado. Na realidade, atuar numa atividade dessa é uma atividade nobre. Então, não interessa de que jeito que o cidadão chegou. Se ele veio do jurídico, se ele foi eleito, se ele vem do sindicato. Se ele conseguir entender essa engrenagem, sem dúvida nenhuma, ele vai dar a sua contribuição. Então, ele vai estudar, ele vai se envolver, ou seja, vocês aqui, todos que estão conosco, eu penso assim, são realmente bafejados pela sorte, no sentido assim, de que vocês foram colocados para cuidar de futuro de milhares, e somando todos nós aqui, milhões de pessoas, tá certo? E que a gente faz, e como colocou o Sérgio, pouco importa quanto a gente ganha, pouco importa se vai ser remunerado ou não, né? É claro que nós temos a nossa vida e temos nossos compromissos, mas o fato é o seguinte, é que isso se torna realmente uma paixão, exatamente pelo desconhecido, né? Às vezes você encontra uma pessoa e fala assim, olha, você concedeu benefício para mim, então, eu te conheço. Mas fala assim, não, você concedeu o benefício, quer dizer, não tem dinheiro que pague isso, a verdade é essa. Então, nesse sentido, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui também acompanhando, né? E também agradecer mais uma vez. Mas esse sentimento, essa atividade é uma atividade nobre, essa atividade é uma atividade bela. Nós somos um sistema que, depois de INSS e regimes próprios, um sistema que concede benefício. Observem que nós estamos atuando em investimento, é isso, é aquilo, mas qual que é o nosso objetivo? Entregar o benefício da melhor forma possível, mais barato possível, tá certo? Quer dizer, o nosso objetivo é o objetivo para a pessoa que você não conhece. E o participante, ele deposita a confiança. Às vezes o participante tem um jeito de me vincular, porque sabe que eu sou muito emocional, fala assim, eu falei que não precisa se preocupar com nada, que você está cuidando. Eu falo, meu Deus do céu, como é que você faz isso comigo? Você fala para sua mulher que se você morrer, eu estou cuidando do seu plano de benefício. Então, essa questão é importantíssima. Isso é valor, né? E isso vale a pena e vale realmente a vida. A gente que está nesse segmento sabe disso, uma atividade profissional. Mais uma vez, muito obrigado e estou muito feliz aqui de ter participado do painel, Francisco. Espero não ter estourado muito tempo.
Não, eu vou encerrar o painel antes que eu chore aqui de emoção, mas de verdade estamos muito honrados, além de agradecidos com a participação de vocês. Estar aqui juntos é um daqueles momentos que eu vou sempre guardar na memória. Tenho certeza que o objetivo foi atingido e, de novo, espero em breve poder fazer um outro painel como esse, continuar compartilhando essas experiências, esse objetivo tão nobre como foi muito falado. Obrigada mesmo, doutor Jarbas, Augusto, Sérgio, mestres aí que eu me inspiro para seguir no dia a dia. E aí vou agradecer e passar para mais um painel aí onde a gente vai ter muita aula. Então, até breve.